Vontade do Caos capítulo 596 cap 594. Primeiro-ministro do Império Negro. Conversar com esse José me fez entender os problemas que vão surgir, mas também me deu uma ideia para evitar ou pelo menos minimizar os estragos que vou causar ao plantar essa semente. Nas próximas horas discutimos as medidas defensivas que os vários reinos irão tomar. Discutimos também o tempo que levará para que toda esta preparação esteja pronta. Depois disso conversamos sobre a possibilidade de salvar um Ouro Tree Spirit. Parece que Giuseppe e os outros elfos não sabiam disso. Todos começaram a chorar quando descobriram que até o Ouro Tree Spirit estava gravemente ferido. Conto a eles sobre o plano para salvar o espírito da Árvore do Mundo, mas digo que deixará de ser uma Árvore do Mundo. Mas eles não se importaram. Giuseppe quase caiu de joelhos em agradecimento. Ele entrou parecendo tão calmo, sábio e racional, mas agora ele parece desesperado. Acho que a Árvore do Mundo daquele continente não deixou os elfos saberem sobre sua real condição. Talvez ele tenha feito algo que não deveria, dizendo a eles que... Então temos que esperar mais 3 meses. Infelizmente sim, para mim faríamos isso hoje, mas causaria a queda de dezenas de reinos e a morte desnecessária de milhares de pessoas. Giuseppe, eu estava pensando que talvez eu pudesse desacelerar ou até mesmo parar esta onda de monstros pedindo ajuda a esta Árvore do Mundo depois de transferir seu espírito para o novo corpo. Giuseppe está sem palavras, com os olhos arregalados. Então ele faz uma expressão pensativa antes de voltar a falar incerto. Não sei se isso seria possível, preciso falar com a rainha para confirmação. Giuseppe, também não sei se é possível, mas não custa tentar se tem a possibilidade de salvar muitas vidas. Devo dizer que a sua aparência jovem esconde uma mente muito astuta, Sr. Zenos. Giuseppe, suas ideias de defesa durante uma Monster Wave e seus planos ousados conseguiram abrir meus olhos hoje. Giuseppe, conversar com você também me ajudou a entender uma série de riscos que deixei passar sem perceber. Eu gostaria de falar mais com você, mas tenho que voltar para a aldeia antes do previsto. Giuseppe, muitas das coisas que você disse devem ser discutidas com a rainha e os outros anciãos do conselho da aldeia. Giuseppe, este assunto não deve sair desta sala ou causou pânico entre a raça élfica deste continente. Você entende? Giuseppe, sim, o primeiro ancião. Todos os elfos, quando poderei te encontrar de novo? Podemos deixar alguns elfos nesta casa, para que possam servir de ligação entre a aldeia e você. Giuseppe, isso seria bom. Pretendo sair daqui amanhã, agora que está tudo em ordem e temos um plano em mente. Amanhã de manhã os elfos em questão estarão na porta desta mansão. Você pode deixar suas chaves com eles ao sair. Giuseppe, eu vou fazer isso. Eu me levanto e aperto a mão de Giuseppe, depois os acompanho até a porta. Traço após me despedir do povo da Vila dos Elfos. Volto para a sala onde converso um pouco com Freya. O que você acha de Atene e desse deus maligno? Acho que tudo que ela disse é verdade. Não seria possível mentir na frente de um espírito da lua, mas o deus maligno não deveria ser intrometido pelos nossos padrões mortais. Aconselho o mestre a conversar com Vanessa e Ragnar sobre isso. Seria ainda melhor se eu pudesse falar com a deusa Selene. Freya, existe um templo de sangue nesta cidade. Talvez eu deva ir até lá. Não posso arriscar levar pessoas não confiáveis quando formos para a Árvore do Mundo. Traço Paul Duque Gregory Hawks. Já era noite e eu estava em meu escritório em minha mansão na capital do Império Negro. No meio da assinatura de documentos, meu braço direito começou a tremer e lentamente mudar de forma. Droga, porque isso sempre tem que acontecer durante as luas cheias. Cadê a injeção de supressão? Uso magia para revelar uma gaveta secreta da minha escrivaninha que abro e pego uma injeção com um líquido verde com leve brilho roxo. Aplico no braço que já havia rasgado minhas roupas, então uma dor percorreu meu corpo enquanto o meu sangue pareceu ferver em minhas veias por alguns segundos até que a dor desapareceu e meu braço voltou ao normal. Suspirar é hora de completar o último experimento. Se você perder o controle desse corpo durante o combate, o plano está perdido. Você não concorda? Como sempre seus sentidos são magníficos, meu senhor. Número 0 sublinhado.
Por que você veio aqui? Achei que tinha deixado bem claro que você não deveria se aproximar de mim na capital. Venho informar que já tenho todas as informações que você pediu. Além disso, tenho novidades sobre o Esquadrão ON. Número sublinhando 0 sublinhado. Para você estar aqui significa que eles partiram exatamente como previsto, certo? Sim, todos já renunciaram ao Kim e partiram no mesmo dia, assim como planejamos ao forçar a aposentadoria do OR 0. Número sublinhando 0 sublinhado. Por causa da Lilian meus planos foram adiados por mais de 100 anos. Era difícil fingir por tanto tempo com os olhos em mim o tempo todo. Eu a queria morta, mas isso atrairia a atenção da rainha e de seus subordinados. Aquela cadela foi uma grande dor de cabeça para mim. Tenho sorte que ela se forçou a ficar abaixo do grau de catástrofe inferior por todo esse tempo. Caso contrário, seus sentidos já aguçados poderiam ter captado alguma coisa. Diga-me o que você descobriu. Meu subordinado voltou do continente Morror. Parece que o plano de usar o príncipe para causar estragos naquele continente falhou e todas as suas tropas foram derrotadas. Número sublinhando 0 sublinhado. Achei que isso poderia acontecer. Pena que esse ataque preventivo falhou. Mas pelo menos conseguimos forçar uma guerra entre os dois continentes novamente. Lamento informar, senhor, mas isso não vai acontecer. As pessoas no continente não sabem que foram os demônios por trás do que estava acontecendo. Número sublinhando 0 sublinhado. Isso é impossível. Foi confirmado que as tropas que o ajudamos a reunir para sua causa tola foram convocadas com sucesso. Não há nada deixado para trás, sejam as tropas convocadas, as que já estão no continente, ou mesmo os vestígios dos planos do príncipe. Nada foi encontrado, até seus corpos foram levados e quaisquer instalações ou pistas foram destruídas por alguém. Número sublinhando 0 sublinhado. Ainda não sabemos quem fez isso ou por quê, mas temos certeza de que os governantes do continente Morror também não sabiam. Número sublinhando 0 sublinhado. Droga. Isso seria impossível de esconder. Esses planos foram feitos para fazer com que uma guerra fosse um sucesso ou um fracasso. As próprias cidades deveriam ser a prova de que demônios estavam envolvidos se aquele príncipe orgulhoso seguisse minhas sugestões. Parece que os esgotos foram destruídos e a Pedra Negra foi roubada. Tanto quanto eu posso encontrar, apenas uma cidade foi completamente destruída, provavelmente o local de convocação de tropas, mas mesmo lá nada foi encontrado, nem mesmo uma única gota de sangue. Número sublinhando 0 sublinhado. O sangue começa a escorrer de minhas mãos enquanto eu aperto forte fazendo minhas garras machucarem minhas palmas. Foi muito difícil manipular aquele príncipe ao longo dos anos para ele criar esse grupo terrorista. Também foi difícil escondê-los por tempo suficiente para crescer para um estágio adequado. Mas agora tudo está perdido e estou de volta à estaca zero. Tenho boas notícias, senhor. Conseguimos encontrar um nobre tolo e influente o suficiente para forçar a liberação do manipulador de sangue. Número sublinhando 0 sublinhado. Pelo menos uma boa notícia. Pelos registros ele é alguém inteligente, mas ele é muito orgulhoso e gosta de ser o centro das atenções. Vai ser uma excelente distração nos dando mais liberdade para iniciar nosso movimento. Tudo de acordo com seus planos, primeiro-ministro. Número sublinhado 0. Vontade do Caos capítulo 597 cap 595. Retornando à Terra da Morte depois da conversa de ontem com o representante da aldeia Poison Forest Elf, fiquei preocupado com o tamanho da onda de monstros que meus companheiros teriam que lutar. Comecei a pensar nos planos que venho fazendo. Acho que é hora de atender o pedido da deusa demônio da morte. Isso vai ser algo que terei que fazer para completar o plano que chamei de Fundação da Terra Santa para acabar com um viveiro de mortos-vivos em potencial que pode representar mais problemas durante esta onda de monstros que estou prestes a causar. Se meus planos para aquele lugar derem certo, nenhum monstro sairá de lá, pelo menos nenhum morto-vivo. Espero que todos os combates naquele local tenham fortalecido o povo do Dungeon.
Quanto mais fortes eles ficam, melhor a preparação para plantar a World Trade. Espero que ela tenha conseguido acumular Phantom Orbs o suficiente para o que eu quero fazer. Também tenho que ir dar uma olhada nas almas dentro do dungeon que não estão sendo usadas em monstros. No dia seguinte todos nós partimos. Assim como Giuseppe disse, havia 10 elfos das 3 raças esperando na frente da porta. Falei brevemente com eles antes de entregar a chave. Não me importo muito com essa mansão. Só comprei porque não queria ficar em uma pousada simples e precisava de um lugar grande para acomodar várias pessoas. Eu cavalgo em cima de Ragnar com Freya, Diana e Athena me seguindo em suas respectivas montarias. A viagem deve durar cerca de um mês. Espero que até lá Ivan e os outros tenham terminado a primeira parte do plano. Espero encontrar todas as masmorras daquele local destruídas e o número de mortos-vivos reduzido ao mínimo possível. Com esses pensamentos, começo minha jornada. Povalan, herói do Deus da Justiça, continente Morror, reino de Grimo, capital. Nos jardins do Palácio Real, de madrugada, eu estava comendo alguns lanches depois de terminar o treinamento da Royal Guards. Estou fazendo isso como pagamento pela hospitalidade que meu grupo e eu temos recebido nos últimos meses. Lágrimas, pare de chorar, Darcia. Bianca, mas eu me sinto tão vazio, sinto que meu coração está partido. Darcia, tapa, porque você tem que ser tão dramático. Ele era apenas um menino, mesmo sendo bonito, ainda faltava alguns músculos para ser considerado um homem. Bianca, o que há de bom nos músculos? Como algo tão grosseiro e cru pode se comparar a essa pele morena lisa e perfeita? Darcia, deuses, por que você sempre tem que babar com esse olhar pervertido em seu rosto quando fala sobre ele? Bianca, para todos, sabemos que ele deixou o continente. Eu aprecio isso. Ele era muito volátil e brutal. Bianca, esqueça Zenos. Temos que nos preparar para partir. Parece que um calabouço vem apresentando demandas cada vez maiores. Partiremos para o Reino Trigã amanhã de madrugada? Temos que ir agora. Ainda estou investigando a Igreja da Luz. Bianca, entendo seu ressentimento, mas já disse que seria inútil. Você também sabe disso. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. O que eles fazem neste continente é muito mais descarado do que no nosso continente. Bianca, eles arruinaram o futuro de milhares de crianças só porque pensaram que nasceram com afinidades elementais ou habilidades malignas. Bianca, dessa vez eu concordo com a Bianca, por causa daqueles safados que Zenos deixou. Se você não tivesse me parado, poderia ter destruído sua igreja matriz no Reino da Luz. Darcia, vocês dois sabem que seria inútil. Forçá-los a parar com tais atos no futuro é o melhor que podemos fazer. O que fizemos até agora deixou o rei daquele lugar mais preparado para lidar com a Igreja da Luz ao mesmo tempo em que a facção extremista foi enfraquecida. Mas as principais lideranças ainda são. Bianca, eu sei, mas eles estão fora do nosso alcance. Se fizermos qualquer outra coisa, corremos o risco de ofender toda a Igreja da Luz. Contentem-se com o que conquistamos neste continente, e deixemos o resto nas mãos do povo desse continente. Isso não é justo. Nós representamos o Deus da Justiça. Devemos julgar o mal e não nos contentar em apenas enfraquecer o mal. Bianca, você sabe que não existe justiça perfeita. Fazemos o que podemos com o que temos. Pequenas vitórias ainda são melhores que derrotas. Eu ainda prefiro ir naquele lugar e decapitar aqueles idiotas. Eles não poderão fazer nada a respeito. Darcia, isso causaria um conflito desnecessário, causando ainda mais mortes, além de uma Igreja da Luz mais poderosa vir atrás de nós. Isso seria preocupante. Eles podem ser muito persistentes. Não quero que aqueles templários ou inquisidores venham atrás de mim. Darcia, um dia ainda revelarei os horríveis segredos que a Igreja da Luz esconde sob a desculpa de guiar os fracos e purificar o mal. Bianca, rainha demônio de sangue, desde que fomos resgatados nossa vida mudou completamente. Não éramos mais alvo de discriminação de pessoas que só acreditam em boatos sobre minha raça. Além disso, estávamos cercados de aliados que nos tratam com respeito.
Pudemos encontrar vários devotos da deusa Selene entre eles. Eram de várias raças diferentes. Também tive a honra de conhecer uma alta sacerdotisa. Fomos alimentados e curados quando fomos soltos. Quando soube que essas pessoas lutariam contra os mortos-vivos, tive que fazer algo. Então me levantei com o resto do meu povo para oferecer nossa força nesta batalha. Graças a isso pude presenciar a força de nossos salvadores. Também pude ver alguém que me chocou profundamente. Parecia jovem, mas sua presença fez meu coração estremecer de emoção, e uma vontade de ajoelhar invadiu minha mente. Infelizmente, não poderia ficar mais tempo com um ser tão glorioso. Ele estava no comando desse ataque, planejou tudo e escolheu os líderes quando partiu, e ao saber de seu plano minha mente explodiu. Ele falava calmamente sobre seu plano, mas sua ousadia era ilimitada. Ele queria mudar os mapas de um continente para sempre apenas para impedir uma guerra. Depois que ele partiu e começaram as expedições para conquistar as masmorras, pude conversar com muita gente e saber mais sobre aquele chamado Zenos. Era um vampiro filho da deusa Selene e abençoado por vários deuses, portador da Trindade como natureza e líder da cidade que nos recebeu durante o resgate. Eu tomei uma decisão, quebraria um juramento que nossa raça carrega há milênios, mas já faz séculos que não há mais lugar para minha raça neste continente. Se eu puder ter oportunidade, gostaria que minha raça seguir o santo filho da deusa do sangue. Isso seria a maior honra para o meu povo. Que a deusa do sangue conceda meu desejo. Vontade do Caos capítulo 598 cap 596. Servos da vida e da morte. Durante o mês de viagem, tive tempo de conversar mais com Atena, e graças a isso percebi que ela estava mais abalada do que aparentava. Abandonar tudo o que ela já conheceu, abandonar a própria família, abandonar os sonhos e ideais que ela já teve. Essas coisas cobraram muito dela. Ela ficou desesperada para encontrar uma âncora emocional. Ela queria algo em que acreditar, um lugar para onde voltar, alguém que entendesse o que ela sentia e por isso veio atrás de Vanessa. Sua força de vontade é louvável. Ela não cedeu ao desespero do que deixou para trás. Optou por encontrar algo para preencher o vazio em seu coração. E espera que Vanessa dê respostas para ela que não sabe o que fazer no futuro. Eu ainda não confio nela. É porque ela ainda tem dúvidas sobre si mesma e suas escolhas. Enquanto ela não tiver um caminho para trilhar com firmeza, não será confiável. Quanto ao deus maligno da diversão, as conversas que tive com ele foram esclarecedoras. Por mais perturbadora que seja a forma como ele vê o mundo, ele realmente acredita que a vida deve ser divertida. Ele gosta de ver as pessoas se divertindo juntas, mas também odeia pessoas que ignoram a diversão na frente delas por motivos bobos. Ele disse que escolheu se tornar um deus vivo para se divertir, mas isso o deixou vulnerável. Por isso seu corpo foi destruído e sua alma divina foi selada em um artefato onde foi provado que não tinha graça por um longo período de tempo. Ele quer minha ajuda para conseguir um novo corpo. Ele não quer pegar o corpo de outra pessoa. Ele quer o corpo dele, mas eu não farei nada até ter certeza sobre o caráter desse Deus maligno. No meio da viagem, passamos por uma cidade que tinha um templo do sangue. Entrei para rezar para a deusa Selene na esperança de falar com ela, o que felizmente aconteceu. Você me deixou muito orgulhoso, Zenos. Deusa Selene, você tem causado muitos problemas, mas também tem esbarrado em coisas que os outros ignoram sem perceber. Deusa Selene, eu estava em uma montanha cercada por uma floresta de árvores com folhas vermelhas. O céu estava azul e só havia um sol estranho que faltava uma parte. A deusa Selene estava flutuando acima de mim com o corpo de uma criatura se desfazendo em uma de suas mãos. Parece que você estava ocupado. Eu sou uma deusa, estou sempre ocupada, não se preocupe com isso. Deusa Selene, ela desaparece antes que eu perceba que o cenário mudou. Eu estava agora em um jardim sentado a uma mesa com um copo de sangue na minha frente. Onde estamos? No meu jardim, o sangue em seu copo vem de uma oferta humana comum, então não espere receber nada. Deusa Selene, pego o copo e bebo, não tenho por que temer nenhuma trama de um ser muito superior a mim.
Ela não precisaria tramar nada se quisesse fazer algo contra mim. Você vai aparecer toda vez que eu rezar em um templo de sangue? Não, só se for muito necessário. Se fizer nos templos de outros deuses que têm benção, vai ser igual. Deusa Selene, você deve saber por que estou aqui, certo? Sim, você quer saber mais sobre os deuses malignos, mais especificamente sobre aquele que te acompanha. Deusa Selene, mas não vou dar essa informação a você. A única coisa que posso dizer é confiar nele. Deusa Selene, eu olho em seu rosto. Como sempre, sua beleza é de tirar o fôlego, mas mesmo admirando sua beleza eu não sinto nada. Talvez seja porque ela é minha mãe. Seus olhos eram claros. Ela não mentiu para mim. Pelo menos eu acredito que ela não mentiria sobre isso, já que ter um Deus perigoso por perto poderia causar minha morte. Tudo bem, se você diz, eu vou acreditar. Mas você pode me explicar o que é um Deus vivo? Não, mas posso dizer que ele não é mais um verdadeiro Deus. Sua força, se ele tivesse um corpo, seria semelhante ao de uma pessoa comum. Deusa Selene, o que aconteceria se eu desse aquele fragmento de Deus maligno para ele? Isso o ajudaria a se recuperar de seus ferimentos e talvez construir um novo corpo. Deusa Selene, então eu já tenho um jeito de me livrar daquele fragmento de Deus. Ter algo assim no dungeão estava me deixando nervoso por um tempo. Você deve saber que em alguns dias os convidados virão até você. Siga as suas instruções se quiser que seu plano funcione. Deusa Selene, hoje você está sendo muito direto com suas respostas, ou sou só eu? É porque temos pouco tempo. Aliás, nenhum. Deusa Selene, tudo ao meu redor parece mudar quando me vejo ajoelhado diante de uma estátua da deusa Selene. Quando abro os olhos percebo que já está escuro. Parece que perdi o dia todo aqui, mas pelo menos tenho uma confirmação sobre o deus maligno da diversão. Demorou mais de uma semana para chegar perto do mesmo morro onde encontrei aquele lobo cinza 2 meses atrás. Pare e olho para a Terra da Morte, cuja fronteira era próxima e podia ser vista daqui. Quando olhei, notei que minha asma havia diminuído um pouco, além de que não havia tantos mortos-vivos como antes. Logo sinto uma sensação estranha. De alguma forma senti a energia na área em conflito, e a natureza parecia estar desequilibrada. Logo 2 pessoas se aproximaram de mim montadas em monstros. Uma dessas montarias era um avestruz com cabeça de gato e asas em forma de foice. A outra era um golem todo branco que percebi ser feito de ossos quando me aproximei. As pessoas montadas usavam mantos simples, um rosa e branco, o outro preto e cinza. Ambas as pessoas tinham seus rostos cobertos, mas notei uma forte vitalidade vindo de um, enquanto o outro parecia uma espécie de morto-vivo como Ivan, incapaz de sentir nada além da morte vindo dele. Pelo menos foi o que senti quando minha aura fez contato com eles. Devem ser sacerdotes da deusa da vida e da deusa demônio da morte. Vontade do Caos, capítulo 599 e cap 597. Henrique e Yara, mesmo vendo de longe, eu já conseguia identificar as 2 pessoas que vinham em minha direção. Suas auras e suas montarias denunciavam quem eram. Eu fiz os outros esperarem nossos convidados chegarem. Eles só poderiam ser sacerdotes ou servos da deusa demônio da morte e da deusa da vida. Quando eles se aproximaram de mim e desceram de suas montarias, algo estranho aconteceu. Aquela que tinha uma aura de morte ao redor pisou na grama, fazendo com que ela morresse, enquanto a que estava ao lado dela pisou na grama, fazendo crescer flores. Essa visão tão diferente uma da outra estava confundindo minha mente, mas mesmo assim me aproximei delas. Prazer em conhecê-lo, meu nome é Zenos. Prazer em conhecê-lo, sou um novo sumo sacerdote da Igreja da Morte, meu nome é Henri. Henrique, olá. Sou a alta sacerdotisa do Templo da Vida. Meu nome é Yara Maki, mas pode me chamar de Yara. Yara, depois de me apresentar, os dois revelam seus rostos enquanto abaixam o capuz. O chamado Henri era um esqueleto completamente branco com runas cinzas gravadas nos ossos. Ele tinha uma luz cinza dentro dos olhos e era muito educado ao falar. A vizinha chamada Yara era uma adolescente. Ela tinha pele rosa clara, cabelos brancos, 3 chifres lado a lado curvados para cima como se fosse uma espécie de tiara.
Suas orelhas eram mais longas que as dos elfos, mas eram baixas para ela tomar fora do capô. Então as orelhas balançam um pouco antes de ficarem para cima. Até me lembrou as orelhas de um coelho. Henrique não tinha um corpo espectral como Ivan. Não sei dizer se ele não queria nos mostrar a cara do quanto estava vivo ou se não tinha a habilidade do corpo espectral. Yara parece ser muito animada e sorridente. Parece uma menina inocente, mas seus olhos brilhantes revelam a sabedoria que vem com a idade. Parece que por minha sorte cheguei até vocês dois. Isso não é sorte. Nossas deusas avisaram o momento em que deveríamos partir para encontrá-lo aqui. Yara, eu acredito que você entende por que estamos aqui, correto, Senhor Zenos? Henrique, sim, mas vocês dois já sabem por que foram enviados para cá? Ainda não consigo ouvir claramente a voz da minha deusa, mas entendi que deveria vir aqui. Talvez me dar mais detalhes para que eu possa tentar encaixar com o resto da mensagem da minha deusa para ajudar a entender melhor. Henrique, eu sei porque estou aqui. Minha deusa apareceu em meus sonhos. Ela já me deu todas as informações. Estou muito animado com o plano que eu vi. Yara, como esperado da senhora Aramaki, capaz de entender a vontade dos deuses e encontrá-los em seus sonhos. Henrique, vocês dois se conhecem. A dona Yaramaki foi quem me criou e esteve ao meu lado por séculos da minha vida. Não se engane com a aparência dela. Ela é mais velha. Henrique, menino travesso, posso deixar de me chamar de senhora, mas eu disse para nunca me chamar de velho. Yara. Ouvi dizer que as pessoas das religiões da vida e da morte são estranhas. Agora sei por quê. Atena, antes de Henri terminar sua frase, seu crânio voou para longe e ficou preso em uma árvore a 5 metros de distância. Eu nem vi os movimentos da suma sacerdotisa Yaramaki. Para frente, um pouco mais. Agora estique as mãos, um pouco para a direita. Henrique, o corpo sem cabeça de Henrique começa a andar seguindo suas instruções até chegar na árvore onde seu crânio estava preso. Então ele pega o crânio e o coloca no lugar. Peço desculpas por mostrar um comportamento tão infantil. Henrique, você deve ser mais sério em seu dever, Henri. Agora devemos conversar aqui ou ir para outro lugar? Yara, suspirar porque eu só conheço pessoas estranhas. Traço para onde estamos para conversar com Henrique e lhe contar o plano. Depois montamos nossas montarias e seguimos rumo ao centro desta terra de morte, a capital onde estão meus companheiros. No caminho Henrique ficou calado, parecia estar pensando em algo. Provavelmente estava tentando entender a mensagem de sua deusa através do que ela lhe dizia. Yara conversava animadamente comigo e com Ragnar. Seu bom humor e alegria são contagiantes. Mas depois do que Henrique falou fico imaginando quantos anos ela deve ter. Também estou curioso sobre a força dela já que não consegui ver seus movimentos naquele momento em que Henri perdeu a cabeça. Demoramos 3 dias para chegar na capital. No caminho não encontramos quase nenhum morto-vivo. Também não encontrei nenhuma das masmorras que tinha visto da última vez. Parece que esses 2 meses que estive ausente foram suficientes para a primeira parte do plano correr bem. A única coisa que me confundiu foram os mortos-vivos que iremos enviar. Eles não tentaram nos atacar. Também notei que algo estava diferente sobre o miasma nos arredores. O miasma não havia diminuído, mas parecia menos opressivo de alguma forma. Quando finalmente chegamos na capital, Lilith já nos esperava nos portões da cidade. Assim que me viram, Lilith correu até mim pulando em meus braços. Pai, 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 pai. Lilith, vamos. Então não posso entrar na cidade. Lilith continuou agindo como uma criança me abraçando enquanto me chamava de pai várias vezes. Demorou um pouco para ela se acalmar. Ela sentou atrás de mim enquanto cavalgava Ragnar para me abraçar até chegarmos na torre onde estavam os outros. Quando cheguei todos estavam treinando lá. O ambiente era bem diferente, e toda a área dos templos havia sido restaurada e limpa. Mestre Ibuki, pessoas entravam e saíam da torre. Quando me aproximei, Ibuki gritou de algum lugar e antes que eu percebesse algo me atacou pelo lado. Ela veio da minha sombra e me arrancou dos braços de Lilith. Antes de perceber o que estava acontecendo, senti outra pessoa me puxando.
Antes estava cercado por uma multidão. Todos falavam de coisas diferentes, mas eu não conseguia entender tanta gente ao mesmo tempo. Mestre Orion. Logo fui resgatado por Orion, que mordeu minhas roupas para me puxar para longe dessas pessoas excitadas. Por que toda essa loucura de repente? Vontade do Caos capítulo 600 cap 598 Evolução em massa. Por que toda essa loucura de repente? Orion foi um salva-vidas para mim desta vez. Olhei para baixo e notei algumas coisas estranhas. Havia algumas raças que eu não conhecia misturadas na multidão. Todo mundo está feliz por você estar de volta, mas mais do que isso, eles querem mostrar o quanto melhoraram. Orion, com Ibuki correndo até você, os mais ansiosos perderam o controle e se deixaram levar pelo momento, principalmente os Lamias. Orion, agora que ele falou, acho que senti algo me envolvendo mais cedo. Leve-me para baixo. Vamos resolver as coisas para sempre. Certo. Orion me leva para baixo. Com isso já havia pessoas para apaziguar a situação como Ivan, Vanessa, Irius, Irina, Kira e Karina. Sakura estava amarrando alguém que desconfiei pelo grito Siririca. Notei que muitos pareciam um pouco diferentes. Depois de alguns minutos controlando aquela situação, converso com todos parabenizando-os pelo trabalho bem feito e dando recompensas a todos. Depois de pedir a Nira que cuide das recompensas para todos, entro na torre junto com as pessoas do meu grupo para me manter atualizado sobre tudo o que mudou durante minha ausência. Alguns do meu grupo evoluíram como Ibuki, Ivan, Erika, Alice, Irius, Irina, Lyra, Vanessa, Rakan e Leo. Estas são as raças de todos que evoluíram. Ibuki-maior Oni do Abismo, Ivan-maior Cavaleiro Real da Morte, Erika-maior Bruxa Demoníaca, Alice-maior Condessa Vampira. Marque este site como favorito novelnest.com para atualizar os romances mais recentes. Irius-maior Arquiduque Vampiro, Irina-maior Arquiduquesa Vampira, Lyra-maior Homúnculo Transcendente, Vanessa-maior Princesa Vampira Celestial Decaída, Rakan-maior Único Arcano, Leão-maior Homem Besta Ancestral, Leão. Todos ficaram mais fortes. A verdade é que muitos outros do Dungeon também conseguiram evoluir depois de tantas batalhas, mas fico mais feliz em ver minha família se fortalecer. Erika havia se tornado uma espécie de bruxa. Sua aparência não mudou muito, mas sua aura está muito mais forte e posso sentir muito mana em seu corpo. Ibuki tinha pele branca e lisa com tatuagens pretas por todo o corpo. Ela tinha 1,60 metros de altura, tinha 2 chifres pretos e sua aura é mais profunda e difícil de sentir. Ivan parecia o mesmo de sempre, mas seu esqueleto parecia mais branco e mais resistente. As chamas dentro de suas órbitas agora eram uma mistura de vermelho e dourado. Também senti uma presença mais digna em sua aura. Irius e Irina não mudaram em suas aparências, se é preciso dizer, então ficaram um pouco mais bonitos. Leo havia mudado um pouco. Seu corpo era marrom, a pelagem em seu corpo era mais longa e lisa. Seus dentes cresceram um pouco. Sua altura agora é de 2 metros e segundo ele agora pode se transformar em uma forma meio leão vermelho com asas. Lyra parecia a mesma, mas tinha joias azuis nas costas de ambas as mãos. Além disso, ela disse que sua capacidade para as 3 energias naturais mais que dobrou. Caso contrário, sua aparência ainda era a mesma. Rakan tinha todas as runas em seu corpo brilhando levemente o tempo todo. Eu também notei que sua reserva de mana estava no mesmo nível da de Erika, exceto que ele parecia alguns anos mais jovem. Alice foi quem mais me surpreendeu. Seu corpo tinha 1,78 metros de altura. Ela tinha músculos de uma atleta olímpica. Seus olhos eram ainda mais vermelhos enquanto seu cabelo azul escuro tinha uma mecha ruiva. Em sua pele cor de chocolate fazia seus olhos se destacarem ainda mais como se brilhasse. Ela era linda e felizmente a escuridão que um dia estava em seus olhos se foi. Fora das pessoas do meu grupo, ouvi dizer que muitas mulheres ogros evoluíram para Onis, enquanto alguns dos homens se tornaram minotauros. Muitos orcs também evoluíram para uma raça chamada meio-gigantes.
As mulheres tinham uma altura entre 2,40 metros a 2,75 metros do que me contaram, enquanto os homens eram ainda maiores com alturas variando de 2,60 metros a 3 metros. As ninfas que escolheram lutar haviam se tornado ninfas da natureza, eram ainda mais lindas, e facilmente poderiam ser confundidas com mulheres humanas agora que sua pele era branca. Eram todas lindas, mas mesmo com aparência feminina, ainda são monstros sem gênero e ainda não têm acesso ao sistema de empregos. Arachnes e Lamias evoluíram dentro de suas próprias raças, então não tiveram grandes mudanças em sua aparência. O mesmo pode ser dito para os lobisomens. Ghouls também evoluíram dentro de sua própria raça, suas mudanças externas sendo mínimas, com apenas alguns ficando mais altos ou mais musculosos do que antes. Pessoas de outras raças participaram de muito menos batalhas do que as raças de que falei antes, então poucas evoluíram. Assim como os recentemente adicionados Blood Demons que não tiveram nenhuma evolução em seu grupo. Agora eu estava sozinho com meu grupo dentro da torre. Nyx estava afundado na minha sombra o tempo todo e Layla teve que ser amarrada pois ela queria me bater de satisfação que ela estava com raiva de mim por ter ficado tanto tempo longe. Apresentei Athena a todos, deixei ela contar sua história para eles, e então apresentei o deus maligno que a acompanha. Vanessa se interessou muito pela história e principalmente pelo deus maligno em questão. Diana já havia falado com todos e qualquer um de nós podia ver o quanto ela estava mais forte do que antes. O que surpreendeu os outros foram os dois sacerdotes que eu trouxe, mas eles foram esquecidos quando o deus maligno da diversão foi apresentado a todos. Henry formou uma amizade imediata com Ivan. Em suas palavras, qualquer pessoa capaz de materializar uma mente estável após a morte sem uma bênção de um deus associado à morte merece seu respeito. Yara, por outro lado, gostou de tudo e de todos. Ela disse que adora ver tantas raças convivendo em harmonia, mas ficou mais feliz em saber que os demônios de sangue estão bem. Uma raça com toda a vitalidade que trazem vida por onde passam é uma bênção simplesmente existir em sua opinião. Depois de uma noite e um dia de festa que insistia muito em acontecer, todos estavam exaustos, mas eu não tinha como saber nada disso já que fiquei todo esse tempo preso em um quarto. Na noite seguinte, cambaleei para fora do quarto com uma roupa que peguei ao acaso do meu item de armazenamento, pois a roupa anterior estava em pedaços em algum lugar no que restava daquele quarto. Por que você não me ajudou? Eu não vou me intrometer em seu relacionamento com as garotas. Nyx, mas ainda não foi embora também. Claro que não. Estou longe de você há muito tempo. Um vínculo com você é de longe o mais forte de todos os seus familiares e bestas divinas. Nyx, ficar longe de você é como tirar um peixe da água para mim. Nyx, não vou sair desta sombra por uma semana. É muito confortável aqui. Nyx, por que você não me disse isso antes? Eu poderia ter levado você comigo. Para ser honesto, eu também não sabia disso. Nyx, não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.